Começando mais um dia. Como é bom dormir na casa da árvore. Isso porque a gente dorme bastante. Ontem nós deitamos aqui, era 8h30, eu disse, vou dar uma encostadinha. Acabei acordando agora. Mas isso porque, como a gente tá atrás de um rio, tem um barulhozinho do rio toda noite lá, assim, correndo, e eu acho que isso é bom pra dormir, né? Dá uma tranquilidade, né, Mi? Ontem nós dormimos em cima, aqui, ó, na cama de cima. Hoje a gente mudou de cômodo pra provar novos ambientes da casa. É, eu gostei mais, eu achei mais confortável aqui. Tu achou? Eu achei bem mais confortável essa cama aqui. Não sei, a cama de cima você dá a sensação de estar mais na árvore, mas aqui eu senti mais protegida, sabe? Eu vou dizer o que aconteceu ontem. Tu contou no vídeo de ontem? Que 5 da manhã ontem ela deu um pulo, até achou que tinha um bicho, alguma coisa lá da árvore, que ela tava quase abraçada na árvore ontem lá em cima. É, pessoal, tudo que é bom dura muito pouco. Os nossos dias na casinha da árvore infelizmente acabaram e passou tão rápido, mas a gente também tinha que aproveitar um pouquinho para descansar na casinha. Então a gente parou 2 dias para ficar só dentro da casinha, trabalhando, aproveitando a internet para subir vídeo para vocês, para trabalhar nos nossos trabalhos, né? Que afinal é o trabalho que a gente faz fora do YouTube, que paga as nossas contas. E foi muito gostoso porque o pessoal aqui que a gente conheceu no hotel foi muito simpático. Os eslovenos são muito simpáticos, muito amigáveis. Recomendo a Eslovênia para todo mundo que tiver vontade. Vamos dar um spoiler do vídeo do final da Eslovênia, se você viveria ou não na Eslovênia? Se eu viveria ou não? Eu acho que eu viveria fácil. Eu viveria na Eslovênia. Gostei bastante. Gostei. Eu acho que a única dificuldade, quer dizer, todo mundo fala inglês. Todo mundo fala inglês e fala inglês muito bem, muito bem. Desde pequeno na escola eles já aprendem a falar inglês. Mas não só inglês, né, linda? Como eles estão na fronteira com a Itália e Croácia, eles falam croata, eles falam italiano. Sim, eles falam muitas línguas. Mas é legal assim, que você chega pra alguém e pergunta assim, ah, você fala inglês? Eles, claro. Como se fosse assim, tipo, óbvio. Outra coisa, a gente ficou sabendo que aqui o cara do restaurante, ele tem um professor brasileiro que é professor de jiu-jitsu aqui. E ele falou que aqui na capital tem alguns brasileiros e eles têm tudo uma comunidade aqui que eles se reúnem quando tem aniversário e tudo mais. Ele falou que é uma comunidade muito legal entre eles, os brasileiros que moram aqui. Será que a gente encontra eles? Quem sabe? Bye bye! Bye, thank you very much! It was really nice meeting you! Thank you! Ele é o cara que a gente tava conversando, que ele é PhD. O cara é totalmente apaixonado. E, por exemplo, ele estudou tanto, mas assim, o trabalho dele ainda consiste em cortar árvores, em plantar flores e ele ama fazer isso. Mas é legal ver a paixão, né? Faça com vontade. Faça com paixão. Né? É bom. Como a gente faz o nosso, com paixão. Mas eu acho assim, que morar num país que te dá a oportunidade de estudar o que você quiser e continuar trabalhando num trabalho que seja braçal, mas que te dá a oportunidade de viver uma vida digna, sabe? Eu acho que é muito gostoso ver isso, assim. It's hard to win, hard to pin one day. Bom, onde a gente veio parar, é claro que a gente veio parar numa loja de lembrancinhas, né? Porque ele gosta de lembrancinhas, mas na verdade fui eu que pedi pra gente vir aqui, porque eu gostei da história de comprar azulejos pra nossa casa, pra uma futura casa que a gente tem uma parede, a gente vai colocar azulejos. Mas aí o que acontece? A gente não só quer ter azulejo, mas a nossa árvore de Natal, que um dia, quando a gente tiver uma casa, a gente quer ter uma árvore de Natal e nessa árvore de Natal a gente quer colocar as coisinhas de Natal de cada país que a gente for visitando. Cada lugar que a gente visita a gente vai comprando como se chama? Enfeite de Natal. E aí a gente encontrou um aqui e eu pedi pra menina sugerir um que fosse bem da Eslovênia. Só que ela me sugeriu um de 16 euros. Aí eu achei meio caro. Então a gente tá procurando um aqui diferente. Take a stand, move your hand someday. Yeah, so we'll have a story about this. Yeah. Eu fico me perguntando se a gente vai encontrar alguém chato na Eslovênia. Olha, a gente entrou nessa lojinha sem mentira. A gente ficou mais de 1 hora conversando com a mulher. É que assim, gente, é uma loteria. Às vezes você encontra uma pessoa que tá num bom dia e às vezes você encontra uma pessoa que tá num mau dia. E assim, acho que tem muito a ver com cultura, assim, um tratamento legal, a pessoa ser legal com os turistas ou com os clientes. Ela contou toda a vida dela. Eu fico me perguntando, assim, olha, de hoje em diante a gente vai procurar. Será que a gente vai encontrar alguém chato na Eslovênia? Não, vamos ver, tomara que não. Acho que não. Olha só, o que acontece? A gente tava gravando na loja e ela ouviu a gente falar. E ela vai dizer, vocês são do Brasil? Vocês são brasileiros? Sim. Ela, porque eu tenho uma amiga de São Paulo. Daí começou a história. Aí começou a história. Então, pessoal,
Nós achamos um camping um pouco diferente de tudo que a gente viu antes. E por que isso? Esse aqui é um camping que custa 10 euros, que o nome é Camper Stop. Só que o que ele tem de especial? Eles têm um restaurante aqui que eles têm pizza e uns outros pratos. E se tu for comer ali, tu jantar ali, é 8,50 por pessoa, o camping aqui sai grátis. Então nós vamos ali, nós vamos jantar. Vai sair em média um jantar 15 euros 2 pessoas. E a noite do camping com eletricidade, água e banho, internet gratuito. Tá bom, né? Legal, né? Tá bom, tá ótimo. Looking out from my window, city lights and I still going blue. Looking out from my window. Então, nós chegamos aqui, além de ser hospitaleiros e simpáticos, eles ainda gostam malandrinhos, gostam de pegadinha. Por quê? Brincadeira. Fazer brincadeira. Então, o que acontece? A gente chegou aqui, ele perguntou, vocês fizeram reserva pro camping? A gente falou, não. Eles, então vai... Ele olhou sério e disse, então vai ter um grande problema, porque eu tô esperando 20 campers aqui. Chegar hoje. Daí a gente olhou e disse, mas como assim 20 campers? Não tem lugar pra botar 20 campers. Não, a gente dá um jeito, na rua, tem a igreja aqui. Daí a gente ficou assim, eu não sabia se eu dizia... né? Triste, eu falei, então tá, se quiser eu saio, eu acho outro lugar, sabe, por mim. Daí o cara, peguei você, sabe, a pegadinha do malandro. Thank you. Thank you. have a cat. Oh, No, it's just a week. O primeiro prato ele falou que era uma salada, mas na verdade é uma sopinha, assim, um miojinho gostoso. Quer dizer, não é miojo, mas é sei lá, uma sopa, né? É uma massinha, lembra o miojo. Ó, gostosa. Não provei. Boa. Boa. Muito boa. Já comecei a comer meu segundo prato, esqueci de mostrar pra vocês. Mas olha que interessante o que eles comem na salada. Não só aqui, mas nos Estados Unidos, Canadá também é comum. E aqui eles comem na sopa. E eu adoro. E aí eu tô tentando convencer o Rômulo de comer. Mas eu vou comer, só que eu vou comer quando vier a carne, a costela. Daí eu dou uma mordida no feijão e um na carne. Não, na salada também. Ó, tá vindo. Wow! Thank you. Wow! I never saw a cannelloni like this. So nice. I never saw a cannelloni like this. No. Thank you. Thank you. Enjoy. Gente, isso aqui, ele falou assim, a opção de prato ou é costela de porco ou cannelloni. Só que assim, cannelloni que a gente come no Brasil não é empanado, pelo menos o que come lá em Minas, que a minha família faz, não é empanado. Vai ser a primeira vez. E eu falei que eu tava morrendo de vontade de comer enroladinho de presunto e queijo. Isso aqui é tipo um enroladinho de presunto e queijo. E tem purê de batata também. Take your time, fall in line someday. It's hard to win, hard to pin one day. E caiu a noite nesse canal. Mas não caiu completamente, Fazia né? tempo que não caía a noite nesse canal. 9h30 da noite. Bom que a gente estacionou perto do restaurante. Mas então, no final ali, ele perguntou... É que a gente tinha direito à sobremesa. A sobremesa. Aí a gente falou assim, nossa, não vamos pegar a sobremesa, mas a gente pega um café. Aí saímos da mesa. Daí o cara, você não quer sobremesa? Leva uma sobremesa, croissant, pra amanhã de manhã. E eu falei, não, a gente tá cheio, realmente a gente não quer. Mas eu aceito um cafezinho sobremesa. E ele, não, café não. Café eu não posso Eu não te sou o dar. chefe, café eu não posso te dar, só sobremesa. Só que daí o que acontece? Eu achei que ele tava brincando comigo, né? Porque os eslovenos são brincalhão. Olhando assim na cara dele. E ele, have a good night, boa noite. E realmente ele não me deu o café. Antes de ir embora, dá uma olhada nessa playlist aqui que eu separei pra vocês. Dá uma olhada nesse vídeo aqui, que é o último vídeo do canal. E se inscreve no canal, nessa bolinha aqui. E nos vemos amanhã. Com mais vídeos e mais história! Tchau!